Olá, bem, a aula de hoje, a nossa aula gravada é sobre plano cartesiano, distância entre dois pontos e ponto mediano, certo? Veja bem, estou pegando esse material, como vocês podem ver, da Prefeitura Municipal de Cedral, da professora Luciana Novaes Brandão, ok? Pois é um material que se encontra facilmente na internet. Isso demonstra que tudo aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, seja sobre qualquer assunto que você quiser, você já pode encontrar facilmente na internet, tanto no YouTube como no Google, certo? Se souber procurar, não vamos ficar restritos somente a fazer perguntas, embora sejam de grande ajuda, perguntas direcionadas as inteligências artificiais, o encontro de material, ela ainda carece de muito desenvolvimento, embora eu apoie a utilização para estudo e não para mera cópia, como vem acontecendo em muitos casos, como na realização de trabalhos. Eles vão passar um trabalho, por isso que eu não passo trabalho. Vou passar um trabalho, nem todo mundo vai pegar, não digo todo mundo, mas uma boa parte vai pegar e vai só jogar lá as questões e resolver e repassar para um papel. A mesma coisa acontece com as outras disciplinas. É só jogar lá e você vai ter um texto pronto, só para passar para um trabalho no papel ou para uma cartolina. Enfim, a internet está aí para ajudar, se a gente souber utilizar ela. E o ajudar não é ter apenas as respostas, é aprender como chegar nela, porque você pode perguntar se houver paciência e interesse. E está aqui o material, plano cartesiano, e o plano cartesiano ele é formado, certo, por duas retas, reta Y e reta X, também conhecida como eixo Y e eixo X. O eixo X ele vai receber o nome de abscissa, certo? Tá aqui, ó. O eixo X vai receber o nome de abscissa, enquanto o eixo Y recebe o nome de ordenada. O eixo X é aquele que está na horizontal e o eixo Y que está na vertical, sempre. Sempre, sempre assim? Sempre assim, não tem erro. Maravilha. No seu centro, no centro dos eixos, no centro das retas X e Y, nós temos o nosso pontinho zero, certo? Nós temos o zero. Vou botar aqui um zero. Cadê? Era para ter? Não? Tá bom. O zero, que já está aí, certo? E aí a gente percebe o seguinte: do zero, olhando para o eixo X, que é o horizontal, do zero para a direita, nós vamos ter números positivos. Está aqui, ó, no sentido para a direita, números positivos. Do zero para a esquerda, tá aqui em cima, números negativos, certo? Olhando agora para o eixo Y, do zero para cima, nós temos números positivos, e do zero para baixo, nós vamos ter números negativos. Perfeito. Aí não tem o que dizer. Isso é simples. Você percebe, e vale salientar que a esta altura do campeonato a gente tem que saber o seguinte: cada espaçozinho desse aqui, você veja que o eixo, que o plano cartesiano, ele está dividido em 4 pedaços, né? Cada pedaço desse é o que nós chamamos de quadrante, certo? Nós temos 4 quadrantes aí. Então, memorize essa palavrinha. E essa outra expressão aqui, par ordenado. Por que nós chamamos, o que é o par ordenado? Par, porque a gente está falando de dois valores.
e ordenado, porque existe uma ordem, ok? Quando a gente vai montar, quando a gente vai encontrar os pontos, vocês já começam a ter um vislumbre de lembrança de como funciona. Olha, aqui nós já temos um exemplo. Ele colocou aqui 4,3. O par ordenado. Isso aqui é uma forma de um par ordenado. Começando sempre com o x e logo depois com o y. Sempre nesta ordem. Certo? Sempre nesta ordem. Por isso ordenado. Par, porque são sempre esses dois. X e depois o y. Para nós encontrarmos pontos. Para nós encontrarmos localizações específicas. Qual foi o par ordenado que ele colocou aqui? 4,3. Onde é que vai estar o 4? 4 é o x. Vamos dizer que está aqui, ó, o 4. E o y, quem será? 3. Ambos positivos, então a gente vai olhar para o lado positivo do eixo x e o lado positivo do eixo y. No quadrante totalmente positivo. Certo? E aí a gente vem, ó. O 4, a gente começa a subir até chegar na linha do 3. E o 3 começamos a ir em direção ao 4 à direita. E aqui nós encontramos o nosso primeiro ponto, que eu estou chamando agora de P. Simples assim. É isso que a gente vai desenvolver neste conteúdo. Veja bem, não tem mistério, não tem segredo. Certo? Aí ela traz aqui, nesse material, uma coisa interessantíssima. Que XY é diferente, obviamente, XY é diferente de YX. Então, a ordem em que você observa os números faz toda a diferença. 4, 3, 3, 4. Isso se observa, gente, em questões de mapeamento. Se você inverter a ordem, a posição dos números, você vai bater em um local completamente diferente. Então eu digo, olha, eu tô... Se eu dou uma indicação de um ponto para vocês, é óbvio que vocês querem ir para o ponto correto, para o lugar correto. Obviamente, aqui, ó. Esse é o ponto indicado. Agora, se eu digo o contrário, 4, 3, você inverte na hora de procurar, o que vai estar completamente errado. Aí a gente estaremos aqui. Deixa eu aumentar aqui. Onde é que está o 4 no Y? Ponto 3, 4. A gente vai achar o ponto 3, 4. Faz toda a diferença. Aqui é o 4. É o Y, é sempre primeiro. E o 3. Olha onde é que vai dar a diferença. A gente vai bater em outro lugar. Quatro, 3, 4. Certo? Então, inverter a posição dos números, tanto no gráfico como no próprio par ordenado, vai dar uma diferença grande de local. Uma boa diferença de local. Ok? Olha aí. Então vamos embora. Olha aí os quadrantes. Elementos do plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Perfeito. Localização de pontos no plano cartesiano. Olha lá. Ponto A, 4 e 7, certo? Não é, olha, 4,7, embora tenha a vírgula serve meramente para separar. É o ponto x4, ou a abscissa está no 4 e ordenada no 7. A abscissa é sempre o x, ok?
Abscissa é sempre o x e ordenada é sempre o y. Na ordem, sempre x e depois y. Não tem mistério, não tem erro, tranquilidade. Então, ponto A. Aqui, ó. O x é 4, sobe até dar de cara com o y, 7. O B, o ponto B, 8 menos 9. A gente já achou o 8 aqui, ó. A gente desce até o menos 9 no y. Lembre-se, o negativo no y é para baixo, positivo para cima. Então tá aqui, ó. Perfeito. E agora? Menos 2, 2. Então, o x é menos 2 e o y, 2. Está aqui, já bem colocadinho. Certo? Então, todos esses pontos. Vou acrescentar um ponto aqui, o ponto F. Para fazer menos 10 9. Então, o x é menos 10 e o y é 9. Então, a gente vai vir aqui, ó, procura o menos 10 no x. O x é sempre a reta horizontal. Então, tá aqui, onde é que está menos 10? Aqui é 10, 10 positivo. Eu quero menos 10, então vou para depois do zero à esquerda. Tá aqui, ó, menos 10. Então, vamos subir até onde? O 9, como é positivo, a gente vai para cima. Se você fizer as associações corretas, positivo para cima, negativo para baixo, não tem erro. Eu já disse várias vezes, mas porque é verdade, ó, sem ver, até porque o final está lá no 10. Ponto F, tá aqui. É isso. Plano cartesiano é isto aí. Não tem segredo. Não tem mistério de novo. Aqui é um exercíciozinho bem facinho. Olha, observe o plano cartesiano e escreva o par ordenado correspondente à localização da igreja. A igreja está onde? Eu não vou escrever, mas eu digo a igreja. A igreja está onde? Está aqui, ó. Y3, vou escrever. E X1. Então, par ordenado. Par ordenado. X é 1, Y é 3. O clube, olha o clube aqui, ó. X3 e Y1. X3 e Y1. O banco. Onde é que está o banco? O banco tá o Y5 e X8. X é 8, então 8 primeiro e o Y5. Y sempre depois. Pronto. É isso aí. Tem mais? Tem mais, mas aí a gente passa para um outro. Olha lá. Indique o quadrante em que cada ponto se encontra. Então, é só dizer se é primeiro, segundo, primeiro, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, B e C, o B e C estão aonde? No primeiro. O F e o E estão aonde? No segundo. O A no terceiro e o D no quarto. Certo? Olha aí. Uma moleza. Uma moleza. Maria fez um mapa da escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em que cada lugar estava. Em que cada lugar estava. Vamos lá. Qual é a coordenada que representa o bebedouro? Poxa, é só encontrar do bebedouro. Só encontrar do bebedouro.
Tá aqui. Onde é que tá o bebedouro? Onde é que tá o X? Vamos procurar sempre primeiro o X. O X. Não, 6 não. X é 5. E o Y? O Y é 4. Então, aí a pergunta, qual é a coordenada? 5. E 4. Maravilha. Resolvido. Encontrado. Aí que eu achei essa aqui mais interessante. Veja bem, tá aqui, ó. Observe a figura. Olha a figura. Você, até porque você está assistindo esse vídeo, você pode pausar isso aí tranquilamente. Vamos responder. Dá para você responder mentalmente, sem usar nenhum papel, se não quiser. Quais as coordenadas A, B e C, respectivamente, no gráfico? Acho que é o tipo de questão que eu acho interessante colocar na prova, de marcar, embora acho que não vai fazer todas dessa forma. Mas é uma boa pergunta. Gostei. Então, quem é o A? Pausa. Então, você já deve ter percebido que a resposta é letra D, certo? Sim ou não? Então, sigamos. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Esse aqui é o tipo de questão que não tem o que fazer. Esse tipo de assunto é um assunto muito prático, a não ser quando a gente entrar em distância. Então é só colocar. Essa é menos 6 e 4 na letra A. Menos 6, onde é que está o menos 6? Menos 6 e 4. 8 e 3. X é 8. Bicho, 8 não está aqui. Então vou considerar aqui sendo 7 e aqui sendo 8. 8 e 3. Pego do 3 do Y, ó. Se sair meio troncho, como está, vocês me perdoam. Se sair meio troncho, vocês me perdoam. Tá aí. 8 e 3. 0 e menos 3. Bem, quando uma das coordenadas for 0, o ponto ela tem que ficar em cima da outra coordenada. Por exemplo, a coordenada aqui do X é 0, na letra C. Então, o ponto de encontro, esse ponto do encontro que eu estou falando desses daqui, assim, ó. Daqui, ó, esses pontos aqui, ó, de interseção, ponto de interseção, ponto de encontro, onde se encontra a interseção, nós vamos colocar em cima da outra coordenada que é diferente de 0. No caso, o ponto vai ficar em cima do menos 3. Então a gente vem aqui, ó. Tá, até a letra C. Como é a letra C? Ponto C. Ponto A e ponto B. E aqui a letra C. Olha, letra D. X é menos 4 e Y é menos 6. Veja bem, me pediram muito maneirismo aí na hora da prova. Então, poxa, tá aqui, destrinchado. E para finalizar, a letra E. Menos 4 e 0. Então, o X é 4 e o Y é 0. Como o Y é 0, não vai inventar de fazer uma curva e chegar lá. Não faz isso. O ponto vai ficar em cima de quem? Do próprio 4. Então, a letra E de ergonomia fica em cima do próprio 4. Por quê? Do 4 do X. Por que fica 4 em cima do 4 do X? Porque o Y é 0. Ok? E se eu tivesse uma letra F? 0, 0. Eita, professor, e agora? Tanto o X é 0,
como o y é 0. Se o x é 0 e o y é 0, o ponto vai ficar em cima do próprio 0. O ponto fica em cima do próprio 0. Compreendido? Maravilha. Vamos embora para uma outra atividade que eu vou fazer aqui com vocês, para vislumbrar, continuar entendendo. E o resto é contigo. Tá vendo? Outro material que eu peguei na internet. Prefeitura da Estância Turística do Salto. Não entendi a parte. Então, a Prefeitura de Salto. Certo? Quem é o professor? Não está dizendo professor, mas tem umas videoaulas aqui, certamente sobre o conteúdo, assim como eu estou fazendo. Tem uma mudançazinha aqui. Isso. Tá aqui. Ok? Se alguém quiser assistir por essa aqui também. Então perceba mais uma vez um material interessante sobre o conteúdo, que a gente pode se utilizar dele com muita tranquilidade para nos ajudar, certo? Então vamos embora, que já estamos perto do fim. Então, no plano cartesiano abaixo, represente os pontos 4, 0, 0B, 0, 4, C, menos 4, 4, D, menos 8, 0, e E, menos 4, e F, 0, menos 4. Isso aqui já tinha sido eu mesmo que fiz, porque estava sem aparecer o Y e o X do plano. Então, vamos lá. Só identificar. Veja, esse tipo de conteúdo é só identificar. Interessantíssimo esse assunto, inclusive, porque ele será muito utilizado nos assuntos para funções, certo? Função do primeiro grau, função do segundo grau e correlatos, né, para frente. Muito visto mesmo. Conteúdo que será amplamente abordado no ensino médio. Então, se liga aí. Tá tranquilo aqui. Então, vamos aproveitar que tá tranquilo aqui para ficar mais fácil o ano que vem. Quer dizer, os próximos anos, né? Para quem for pro médio identificando. Então, vamos lá. Ponto A, 4, 0. Se é 4, 0, a gente acabou de fazer uma questão sobre isso. Alguns segundos atrás. Só se apertar 2 vezes, se apertar 6 vezes para o lado aí, do lado esquerdo, você vai cair na questão que eu estava fazendo, esse 4, 0. Eu acho que era isso, parecido com isso. Então vamos lá. 4, 0. Então o ponto vai ficar, ó, 4 é x. O primeiro é sempre x, o segundo é sempre y. Sempre x e y, x e y, x e y. Nessa ordem. X e y. Certo? Inclusive na ordem do alfabeto, né? Se você lembrar. Então vamos lá. 4. Então o ponto, como o x é 4, o y é 0, o ponto vai ficar em cima do próprio 4. A. O B, 0, 4. Agora o contrário. O x é que é 0. O x é que é 0. E o y é 4. Então o ponto vai ficar em cima do 4 também, mas no eixo y. No eixo y. Cuidado. Está proibido confundir. E aqui, ponto C. Menos 4, o x é menos 4 e o y é 4. Então vamos procurar aqui o x. Eixo x é sempre horizontal, eixo y é sempre vertical. Então, x menos 4 e o y 4. Então tá aqui, ó. Maravilha. C. E outra. D, menos 8, 0. Então, o x é menos 8, de novo, passou aqui, ó. Menos 7.
menos 8. Então o ponto vai ficar aqui. Opa, não, poxa, perdão. Menos 8, 0. No x, né? Você já deve ter se tocado que eu errei. Isso significa que se você sabe que eu errei, é porque você já desenrolou que o x é o primeiro e o y é o segundo. E se um deles é 0, o ponto vai ficar em cima daquele que não é 0. Pronto, simples aqui, ó. 8, 0. D. E a letra E, menos 4, menos 4. Menos x é menos 4. E o y é menos 4. Letra E. E o F, para finalizar, 0 menos 4. Então o x é 0. X é 0. E o y é menos 4. Então o ponto vai ficar em cima de onde? Do próprio menos 4 do y. Show de bola. Perfeito. Agora vamos à nossa segunda questão. Quais as coordenadas do ponto Q, P, Q e R representadas no plano? No plano não. No plano cartesiano. No plano cartesiano. Faz parte. Então, o ponto P. O P é 4, 1. O ponto Q, 2, 4. E o ponto R, menos 3, 2. Certo? Foi direto, até porque, como vocês sabem, você está assistindo aí no YouTube, você pode pausar e ver, e rebobinar, inclusive. X e Y. X é sempre primeiro, Y é sempre segundo. X é sempre o primeiro, Y é sempre o segundo. X primeiro, Y segundo. E aqui, resolva e represente os pontos no plano cartesiano. Letra A, 3 e 2. Vou usar o de cima. Vou usar aqui o exercício 2 aqui, que eu não vou desenhar não. Vou usar o exercício 2 para fazer isso. Ele quer 3 e 2, então tá aqui, ó. 3. X é 3. E o Y é 2. Então tá aqui, o pontinho 3 e 2, que é o A. E agora ele quer 3 e 6. Então no mesmo 3, a gente continua subindo até o 6. Mas ficou bem retinho agora. Tá aqui. Não continuou. 3 e 6. Vai. Não sei o que foi que aconteceu. Tá aqui. Ponto B, que é 6. E agora o ponto C, 7, 6. E o ponto D, 7, 2. Olha só, tudo no 7. A gente acrescenta aqui para alinhar no X, porque está faltando. Então aqui vai ser 6 e aqui vai ser 7. Vou considerar. 7, 2. 7, 6, 7, 2. Já faço uma reta longa. Tá aqui, ó. 7, 7, 2. Sete, 2. Letra D. E 7, 6. Letra E. Foi isso? É o contrário, né? Que é C e D. C e D. Pronto. Tá feito. Formamos aí um quadrado. Um quadradinho. Maravilha. E para finalizar,
Onde eu quero chegar? Olha, o triângulo ABC é tal que... Quais são as coordenadas? A00, B40 e C03. Maravilha. E ele quer o quê? Calcular o perímetro. Presta atenção, cara, eu já falei várias vezes este ano sobre perímetro. O que é perímetro? Claro, já sei que muitos já responderam. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Que coisa maravilhosa. Vou aproveitar isso aqui, que está aqui bem bonitinho. E vou desenhar lá. Vou desenhar aqui. Ele quer o quê? 0, 0. Vamos aumentar aqui. E aí, aumentando de tamanho, aumenta a fluidez. 0, 0. 4, 0. E 0, 3. 0, 0. 0, 0. 4, 0. 0. O x é 0. E o y3. 0, 3. Ok. Com isso aqui, a gente forma um triângulo ao ligar esses pontos. Formamos um triângulo ao formar esses pontos. Continuidade. E aí, o que acontece? Aí aqui a gente liga também, para ficar bem bonito. Sei que ficou, mas deu para entender. Então, aí o perímetro é a medida de todos os lados, é a soma da medida de todos os lados. Perímetro é a soma da medida de todos os lados. Aqui no caso, qual é a medida deste lado aqui? A medida deste lado é 3. Começou do 0 e foi até o 3. A medida deste lado aqui será 4, certo? Agora, quanto é a medida deste lado aqui? Não vai inventar de somar 3 mais 4, não, por favor. Então, a gente poderia fazer, como vocês podem perceber, isso aqui é um triângulo retângulo. A gente pode fazer de duas maneiras. Pelo teorema de Pitágoras, ou pela formulinha da distância entre pontos, que é onde eu quero chegar. Existe uma fórmula. Eu não vou explicar a fórmula, vou explicar que tem a fórmula. A distância entre pontos é essa aqui. D de distância entre dois pontos, quaisquer que sejam. Vai ser x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tudo dentro de uma raiz quadrada. A fórmula é essa. Não tem segredo. Não há o que fazer. Memoriza a fórmula. Ah, pessoal, mas x1, x2. Gente, por que x1 e x2? Porque a distância entre dois pontos. Cada ponto, se são dois pontos, quantos x eu tenho aí? Eu tenho 2x, certo? Não é 2x, eu tenho 2x. Um eu vou considerar x1 e o outro eu vou considerar x2. Também vou ter dois y's. Um eu vou considerar y1 e o outro eu vou considerar y2. Quem será quem? Não importa, desde que você coloque da maneira mais correta possível, observando sempre este bendito sinal negativo que tende a servir de casca de banana para muita gente. Gente, presta atenção nos números negativos com sinais negativos que já aparecem. Sinais negativos que já aparecem. Vocês estão vendo aí. Pronto. Tendo visto essa figura, memoriza ela. Qualquer coisa você aperta aí 2 vezes para a esquerda e aí você rebobina e volta para ver o conteúdo. Onde é que eu quero chegar? Aqui. Quero chegar aqui. Vamos lá, vamos responder agora a questão. Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos lá um triângulo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um triângulo. Isso aí mais ou menos. Não deu certo não? Estou testando aqui. Vai.
Não, deixa pra lá. Enfim, nós temos um triângulo. Um, tri... um triângulo. E aí o triângulo é o seguinte, não consegui fazer o triângulo. E aí o seguinte, não queria fazer bem retinho, né? Usando as propriedades aqui. E aí o seguinte, quais são os pontos que eu estou querendo lá em cima? É o ponto B e o ponto C. Cada um, lembro, acabei de falar, cada um tem o seu X. Aqui é X, aqui é X, aqui é Y, aqui é Y. Colocar o nome X1 e X2, Y1 e Y2, é só mera identificação para dizer que eu tenho um X e tenho outro X, que não são iguais, são valores diferentes. Geralmente, pode ser iguais, mas só para identificar. Então, x1, x1 não, x2, y1, y2. Pode ser o inverso? Pode. Eu poderia escrever x2, y2, x1, y1? Poderia. Não vai mudar nada no resultado se colocarmos os valores corretamente. Então, eu vou considerar o de cima aqui, x1, y1, x2, y2. Podia ser o contrário, como eu já disse. Vamos à fórmula. Então, tenho que D, vou repetir a fórmula, vou botar aqui em cima. Tenho que D é igual a raiz quadrada de x1 menos x2, fecha parênteses, ao quadrado, mais y1 menos y2, tudo ao quadrado. Agora, quem é x1? Já disse. Então, vamos voltar aqui. E aí, então veja bem. Igual a raiz quadrada. Quem é o x1? Considerei sendo 4. Menos, quem é o x2? 0. Poderiam ser outros valores. Perceba o seguinte, vou fazer a troca. Na verdade, eu quero fazer a mudança. Não importa quem vai ficar negativo e quem vai ficar positivo quando mudar. Então aqui eu vou chamar de x2, y2. Não, mas serve do jeito que estava. Perdão. Deixa eu voltar do jeito que estava. x1, y1. Então vai ficar, quem é o x1? 4, menos. Quem é o x2? 0. Tudo ao quadrado. Fechou parênteses. Aí vem mais y1. Quem é o y1? 0. Aí menos. Seguindo a fórmula. Seguindo a fórmula. Certo? Seguindo aqui, a ordem. Olha o menos. Então, menos. Quem é o y2? 3. Se fosse menos 3, lembre que se fosse aqui fosse menos 3, aqui ficaria menos 3. É isso que eu estou querendo dizer com prestar atenção com os sinais. Pode acontecer? Pode acontecer. Ok? Vai ficar menos 3 ao quadrado. E aí D é igual a raiz quadrada de... Quanto é 4 menos 0? 4. Então fica 4 ao quadrado. Mais. Quanto é 0 menos 3? 0 menos 3 vai dar menos 3. Continua dentro de parênteses ao quadrado, porque é um sinal negativo. Certo? Quanto é 4 ao quadrado? 16. Mais. Quanto é menos 3 ao quadrado? 9. Positivo. 9 positivo. Então, no final das contas, o resultado vai ser sempre positivo, porque está o quê? Ao quadrado. Todo número elevado a um expoente par tem resultado sempre positivo. Então, D é igual a raiz quadrada de 25. Então, a distância entre os dois pontos é 5. Já descobrimos. D, aquele valor ali que estava faltando lá em cima, vale 5. Vamos voltar para ele. Está aqui. Vou apagar tudo aqui.
Quanto vale isso aqui? Vale 5. Então, quanto vale o perímetro? O perímetro vai ser 3 mais 4 mais 5. Que será igual a 12. Certo? 12. Perfeito. Pronto. A resposta, 12. Deu para entender? Maravilha. Então, vamos fazer mais uma. Tá aqui. A distância, determine a distância entre os pontos C e D representados no plano cartesiano abaixo. Tá aqui, ó. A distância entre C e D. A distância entre C e D. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a formulinha. Mas eu preciso saber quem são os pontos. Quem é D e quem é C. D será... Eu sei que o Y é 4. Quem é o X? É menos 1. Então, o D será menos 1 e 4. E o C? O X é 3 e o Y é menos 2. Pronto. Então já tenho os pontos. Agora quem é x e y? X1 e y1. Então eu vou considerar aqui x1 e aqui vai ser y1. E lá no C, x2 e y2. Não se preocupem que poderia ser o inverso, poderia ser x1 e y1, e lá em cima x2 e y2, e o resultado teria que ser o mesmo. Então vamos lá para a fórmula. Qual é a fórmula? Lembre-se sempre de escrever a fórmula, porque é fácil. Ajuda a memorizar, manter ela na cabeça. Então eu tenho que x1 menos x2 ao quadrado mais... raiz quadrada, a distância é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Pronto. D. Então, quem vai ser raiz quadrada de... Quem é o x1? Menos 1. Menos. Quem é o x2? 3. Ao quadrado. Mais y1. Quem é o y1? 4. Menos. Quem é o y2? Menos 2. Pronto. Chegamos num ponto onde eu queria chegar. Então aqui, ó, veja que tem este menos aqui. Eu vou trocar a cor só para ficar bem. E aqui eu vou botar o y2. Então vai ficar menos 2. Aí eu fecho de novo o parênteses e coloco quadrado, porque é esse aqui, ó. Certo? Eu vou botar em verde aqui para identificar que a gente está seguindo a sequência. Ao quadrado. Tá aqui, ó. Então perceba que o que está aqui em vermelho é o valor de y2. Certo? Vou mudar o sinal aqui desse menos para ficar bem destacado. Então, menos, e aqui é o mesmo menos, ó. O menos que está em azul é o mesmo menos. E o que eu coloquei em vermelho foi a substituição de y2, então tem que ter dois menos. O menos que já é da fórmula, que é o que está em azul, e o menos que está em vermelho junto com o 2, que é o valor do y2. Que é o valor do y2, que é menos 2. Por que é menos 2? Porque está aqui, ó. Eles formam esse ponto, o y é menos 2 e o x é 3. Certo? Então precisa ter o menos menos. E tudo está o quê? Ao quadrado, como estava antes. Então vamos à formulinha. Vamos
continuar a resolução. Então vai ficar D é igual a raiz quadrada de menos 3, menos 1, menos 3. Lembre-se, quando os sinais eles são iguais, você soma e repete o sinal. Sinais iguais. Não confundir subtração e adição com multiplicação, que acontece muito na questão da regrinha. Multiplicação de números negativos, menos com menos, dá mais. Mas aqui não é uma multiplicação. Se tivesse um mais, você não ia querer multiplicar, ia fazer menos com menos, dá mais. Mas é um menos. E não é porque tem menos que você vai sempre subtrair. Como os dois valores têm sinais iguais, você sempre vai procurar somar quando tem sinais iguais. Então vai ficar menos 4 ao quadrado mais, aí aqui no parênteses, e aqui a gente vai fazer o joguinho de sinal, certo? A gente vai fazer um joguinho de sinal. Qual é o joguinho de sinal? Era uma coisinha diferente. Menos com menos. Olha o sorrisinho. Menos com menos. Mas eu queria uma cor melhor. Vou procurar uma melhor. Ops. Amarelo. Perfeito. Menos com menos. Que vai dar o quê? Que vai dar mais. Vou até botar aqui em amarelo. E aí o resto eu continuo em verde. 4. Opa. E 2. E fecha. Certo? É isso. E tudo está ao quadrado, como estava antes aqui. Olha a setinha azul aqui, ó. Como estava antes, ao quadrado. Primeiro a gente vai resolvendo o que está dentro do parênteses para depois elevar a potência ao quadrado. Então vai ficar D igual. Cuidado que às vezes pode vir um D como resposta. Ou antecipado para encontrar um desses valores. Mas isso é outra situação. Então, menos 4 ao quadrado, 16. Mais 4 mais 2, 6. Vão ficar 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado. Então, D vai ser igual a 16 mais 36. Então, D será igual a raiz quadrada de 52. E aí a gente teria que encontrar essa raiz quadrada, certo? Aí o que acontece? Às vezes pode acontecer dele querer fazer algum tipo de decomposição. Pode não estar lá como uma resposta. Se for de marcar, professor, mas não tem a raiz de 52. E fica difícil a gente encontrar a raiz de 52. O que se faz normalmente? A gente decompõe. Perceba em fatores. Perceba, 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. Um dos fatores tem que ser um número primo. O outro, normalmente, será um valor que provavelmente vai sair na raiz quadrada, que é o 4. Porque a gente aprendeu nas propriedades de radiciação o seguinte: quando eu tenho dois fatores se multiplicando dentro da mesma raiz, você pode dividir em duas raízes que são o quê? Diferentes. Pessoal, eu preciso fazer isso aqui sempre? Não, eu estou explicando para essa situação. Para essa situação, mas a gente tem que saber esta propriedade da radiciação. Então, estou aproveitando. Isso é benéfico para você, porque eventualmente vai aparecer em alguns outros conteúdos que você possa revisar isso aqui. Então, estou fazendo um favor, ok? Estou fazendo um favor. Estou complicando sua vida, estou facilitando ela. D é igual a raiz quadrada de 4, dá 2, vezes a raiz de 13, que não tem. E aí eu não vou procurar a raiz de 13, certo? Quem quiser usa a calculadora aí, mas até porque eu tenho certeza que numa questão de prova, como você não vai poder estar com a calculadora, no nível fundamental e médio, eles não vão exigir a raiz quadrada de 13, mas podem exigir isto aqui, que a distância, você saiba que é 2 vezes a raiz quadrada de 13. Pronto. Completo o assunto de
plano cartesiano e distância entre dois pontos, certo? Só mais uma coisinha para acrescentar, que é muito simples também, que é o ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que fica no meio entre dois pontos. Veja só, eu tenho o ponto aqui, o ponto P, olha essa questão 2. Dados os pontos P e Q, encontre as coordenadas, que é o x e o y, do ponto médio. É o meio do caminho entre P e Q. É isso, simples assim, certo? E como é que vai funcionar? Eu tenho o ponto P, que vai até Q, e eu quero saber o ponto... Vou botar em outra cor. Quero saber o ponto médio. Aqui é P, e aqui é Q. O ponto médio que está no meio. Então, M vai se dar pelo seguinte. A soma de x1 mais x2. Pensou de novo x1 e x2? Sim, porque é o x de um ponto, o x do ponto P. Podia ser xp, porque é o ponto P. A soma do xp com o xq. O x do ponto P com o x do ponto Q e dividido por 2. E o y é o y do ponto P mais o y do ponto Q dividido por 2. Porque é o médio, é a metade. Lembra? Médio, metade. Então, M será... Quem é o x do ponto P? 2. Quem é o x do ponto Q? 3. 3. Então, eu vou ter o quê? 2 mais 3. 2 mais 1. 3 não, né? 1, perdão, já estou dando a resposta. Dividido por 2. Só isso. Quem é o y do ponto P? É 5. Mais y do ponto Q? 8. Dividido por 2. Então, M será 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2, 1,5. 5 mais 8, 13 dividido por 2, 6,5. Então, o x do ponto M é 1,5 e o y do ponto M é 6,5. É só isso. Você soma os dois x e divide por 2. Soma os dois y e divide por 2. Isso é ponto M, ponto médio. Tudo certinho. Um abração e desejo a todos ótimas provas.